Bem-vindos ao Discurso Direto. Há pouco mais de 2 meses, Paulo Afonso foi reeleito presidente da Comissão Política Distrital de Bragança da Juventude Social Democrata, depois de apresentar o programa da moção da Estratégia Global Mais Perto, que foi na sua primeira eleição, com o intuito de reestruturar, ativar e dinamizar a JST no Distrito. Paulo Afonso e a sua equipa pretendem agora marcar o futuro com uma nova equipa e novos objetivos. É pelo menos esse o teor do comunicado que foi avançado na altura à comunicação social e que naturalmente vamos agora escalculizar. Temos connosco precisamente Paulo Afonso. Muito obrigado por ter vindo antes de mais. Paulo Afonso, como disse, foi reeleito no final de dezembro, portanto, dia 30 de dezembro, depois do tal congresso que se realizou, por unanimidade. Há aqui uma reeleição, mas com novos objetivos, claramente. Como eu falei inicialmente, a estratégia Mais Perto foi o que o guiou no anterior mandato, agora é marcar o futuro. No fundo, que tipo de etapas é que estas são? Pode-me descrever o que é que fez para ditar este Mais Perto? Diz no seu comunicado que foi cumprido aquilo que estava estipulado, mas para as pessoas perceberem um pouco mais do que é que foi feito nestes últimos tempos pela JST do Distrito, o que é que me pode dizer então? Agradecer em primeiro lugar o convite para estar aqui na Rádio Terra Quente e cumprimentar naturalmente os nossos ouvintes. Como diz, efetivamente, a moção estratégica Mais Perto foi uma moção que pretendia reerguer a JST no Distrito. Na altura, a JST no Distrito encontrava-se adormecida. Tínhamos 3 conselhias ativas, a distrital era inativa para todos os efeitos, existia no papel, e o nosso principal objetivo foi efetivamente reestruturar e reerguer a JST no Distrito, promovendo a reativação de conselhias e dando funcionalidade e dinâmica à própria distrital, que até então não tinha. Nesse primeiro mandato passamos 3 conselhias ativas para 9, nos 12 conselhos do distrito. Passamos de uma altura de inatividade para uma reunião regular e consulta das nossas conselhias e basicamente foi um arrumar da casa, uma construção dos seus alicerces para agora, neste segundo mandato, continuarmos a construir por cima e darmos persecução. Portanto, o Paulo, desculpe só interromper, o Paulo tem a noção de que, no fundo, esse facto foi o que levou, ou pelo menos acha que sim, que houvesse novamente o apoio da estrutura da JST no Distrito, ou seja, para, já que arrumou a casa, dar-lhe também benefício de dúvida para agora ter outro tipo de dinamismo, é isso? Sim, penso que sim, e é notório pelo resultado. Foi uma lista única, consensual no Distrito, conseguimos unir todo o Distrito em torno dela e integrar também intervenientes dos vários conselhos na próprios órgãos da distrital. E penso que seja também um reconhecer daquilo que foi feito durante esse mandato, que efetivamente reativar 6 conselhias e dar atividade à distrital, marcando presença a nível nacional e sendo reconhecida novamente a distrital no panorama nacional como uma distrital ativa e funcional, é claramente um reconhecimento por parte dos militantes e obviamente um voto de confiança para este mandato continuarmos a fazer mais e melhor e, neste caso, marcar o futuro como nos propomos na moção. O Paulo também escreve a determinada altura que como estava agora a dizer, a JST já foi, em tempos, considerada uma das melhores, se não a melhor, em termos de organização do país. O que é que acha que se deve a esta situação? O facto de um momento para o outro tem a ver também com o que se passa no nosso distrito, com a saída dos jovens, ou de muitos jovens, para fora, quer da região, quer para fora do país, ou não? Penso que terá alguma relação, é transversal a todo o país, esse afastamento por parte dos cidadãos da política, e os jovens também não são exceção a esse facto. Efetivamente, a JST Distrital de Bragança já foi considerada uma das mais bem organizadas do país, na altura por Sá Carneiro, foi ele quem teceu esse comentário sobre a Distrital de Bragança. E penso que os 2 grandes fatores que estão por trás dessa alteração para negativo, ou seja, para a inatividade, são devidas também a esse alinhamento da juventude da política, porque temos problemas graves no distrito e mesmo no país que preocupam os jovens e que não vêm resposta nos protagonistas políticos para essas preocupações, o que leva efetivamente a que os jovens não acreditem na política e que não vejam a política como um meio para resolver os seus anseios, quer no distrito, quer no país. E, por outro lado,
houve um fechar da estrutura sobre os seus anteriores líderes, uma certa tentativa de controlo, por assim dizer, e vemos isso também hoje em dia um pouco, não só nas juventudes partidárias, mas também nos próprios partidos. Há um certo enquistamento e um alheamento da sociedade, que nós nos propusemos também combater e, efetivamente, o que nós queremos é abrir a juventude, a JSD à juventude e o partido à sociedade, e não ficarmos fechados dentro de nós mesmos. Falou então de 3, passaram para 9 conselheiros, mas como é que qual foi o antídoto, se assim se pode dizer, que o Paulo utilizou e a equipa para trazer novamente a juventude para a política? Neste caso, para a criação das conselheiros, penso que não foi mera criação, foi para também estarem mais ativas e mais dinâmicas, com certeza que era esse o objetivo. Que antídoto ou que antídotos foram utilizados para que isso fosse possível, Paulo? Em primeira instância, descentralizamos. Percorremos o distrito, falamos com as pessoas. A juventude está aliada, mas não está toda aliada. Continua a existir pessoas com vontade e com capacidade para lutar e representar os jovens nos seus conselhos. E aqui e ali fomos encontrando pessoas com vontade e efetivamente o que precisavam era de um apoio por parte da Distrital, que anteriormente não existia, para que conseguissem consumar essa vontade, reativar a sua conselhia e fazer uma participação ativa e dinâmica por parte da JSD a nível conselhio. E, em primeira instância, foi isso que fizemos, foi ir aos conselhos, falar com os militantes, auscultá-los, perceber o que é que pretendiam, o que é que estava a acontecer e de que forma é que a Distrital poderia ajudá-los a alterar essa situação. E foi isso que aconteceu com alguma naturalidade. Pensando então no futuro, daqui para a frente, marcar o futuro é mesmo assim que se chama a moção e aquilo, a estratégia que no fundo vai assentar os próximos, penso que 2 anos. Sim, sim. Relativamente a essa matéria, o que é que quer dizer com marcar o futuro? Há aqui com certeza uma panóplia grande de situações que quer abordar nos próximos 2 anos, mas essencialmente marcar o futuro como? Marcar o futuro é o lema porque o futuro é definido hoje, no presente. E os jovens, costuma-se dizer que os jovens são os homens da amanhã e nós temos que tomar as rédeas daquilo que queremos para amanhã. Porque muito do que será o país, o distrito, os concelhos daqui a 10, 20 anos é definido hoje. E achamos que devemos ter uma palavra a dizer naquilo que é feito atualmente, no presente, e que vai ter repercussões, obviamente, no futuro, sobre todo o que é matéria política e que é público. Nós pretendemos, acima de tudo, dar voz aos jovens e de encontro às suas preocupações, aos seus anseios e olhar mais para a frente. Não só viver para o presente e para as temáticas da espuma dos dias, mas pensar a longo prazo, a médio e longo prazo, e tentar dar resposta a isso, e seja, marcar o futuro no presente, porque ele está-se a construir agora. Uhum. Já vamos falar um pouco mais também sobre essa estratégia, mas só um à parte. Tendo em conta o que já abordamos aqui, o Paulo referiu há pouco a questão do facto dos jovens e, no fundo, de uma maneira geral, as pessoas estarem um bocadinho aliados ou não estão tão presentes como se calhar deviam. Mesmo também ao nível da juventude, e falando apenas no distrito de Bragança, considera que também em termos de atores políticos estamos basicamente iguais ao que se passa a nível nacional? São quase sempre os mesmos atores políticos que aparecem nas grandes cenas, que aparecem nos governos, que aparecem nas lides partidárias, e aqui também acontece isso no distrito. Sentem isso ou não? Sim. Ou está alguma coisa a mudar? Muito paulatinamente. Mas sim, efetivamente é um cenário que se passa a nível nacional e olhamos para este governo e verificamos isso. A maior parte do elenco governativo já foi governante também. Verificamos isso a nível distrital, a nível mesmo no próprio PSD, que agora com a nova equipa. A nível distrital também, a nível concelhio também se vai verificando. Há um ou outro caso de exceção, mas o que se nota é que há uma perpetuação dos protagonistas políticos. Há uma forma de fazer política que é igual há 20 anos, e isso obviamente é nefasto para os partidos políticos, que se fecham dentro de si mesmos, dentro dos mesmos protagonistas, e que leva obviamente ao afastamento por parte dos cidadãos, porque se a sociedade evolui, se as coisas mudam, é necessário haver uma adaptação a essa mudança e uma evolução. Não podemos estar parados no tempo com as mesmas pessoas, nem com a mesma forma de fazer política, e obviamente concordo com aquilo que diz. Como líder da JSD, pode eventualmente ter uma palavra a dizer também aqui dentro do próprio partido, isto é, a relação do líder da distrital da JSD com o líder da distrital do PSD
em termos de relacionamento, com certeza que é bom, mas não é essa a questão. Vai tentar fazer ver ou sensibilizar a distrital do PSD que é preciso isso, mudar mentalidades nessa matéria e ter mais jovens também nos diversos cenários que existem, nas diversas oportunidades que existem, quer em termos políticos, quer em outros? Sim, efetivamente. Mas a questão da integração dos projetos políticos não é uma questão etária, é uma questão de meritocracia. Independentemente da idade, nós não defendemos cotas de jovens, nós defendemos cotas de meritocracia. Achamos que quem deve estar nos lugares são as pessoas mais capazes e competentes para os ocupar, independentemente da sua idade ou do seu género. Agora, efetivamente, há e continuará a haver uma sensibilização da nossa parte para a necessidade de renovar o partido, em termos de pessoas, em termos de ideias e em termos de fazer política, a forma de estar perante a sociedade. E é necessário reabrir o partido à sociedade, porque ele está fechado sobre si mesmo. Temos visto isso. É também um reflexo, estas eleições autárquicas, desse fechar do partido sobre si mesmo. Acha que está aí uma razão, ou uma das razões para... É uma das várias razões, não é a única. Para ter havido aqui uma inversão no que diz respeito às autarquias do distrito, isto é, havia 7 do PSD, agora há 7, mas é do PS. Acha Sim, que vai ser uma razão? Eu penso que o principal motivo é esse. É continuarmos a fazer política como fazemos há 20 anos, os protagonistas serem os mesmos, ou grande parte deles serem os mesmos, e o partido estar fechado sobre si mesmo. Os partidos servem para representar as pessoas, para estarem ao lado delas, e têm que estar ao pé da sociedade e não fechados sobre si mesmo. Paulo, relativamente então à moção, algumas temáticas são aqui avançadas, despovoamento, acesso à saúde, empregabilidade, desenvolvimento económico, mas há outras mais com certeza, mas salta-me logo à vista esta, o despovoamento. Quer dizer, isto é uma realidade de há muitos anos, esta parte, mas que se acentua cada vez mais, em vez de diminuir, acentua-se. O que é que está a pensar fazer a distrital da JST para, não estou a dizer para inverter, que se calhar não terá capacidade para tal, mas pelo menos por abrir mentalidade e abrir consciências para o tipo de políticas, ou pelo menos sensibilizar para que isso aconteça? Sim, o despovoamento infelizmente é um dos grandes nossos problemas no distrito. Temos consciência de que, tirando o Bragança e Mirandela, todos os concelhos do distrito têm menos população que no século XIX. Ou seja, houve aqui uma evolução demográfica praticamente nula e até negativa. Aliado a isso, temos o envelhecimento, uma baixa taxa de natalidade e infelizmente, um êxodo da juventude muito significativo. Nós somos conscientes das nossas limitações em termos de execução. Agora, temos noção também que já chega de discursos, porque os diagnósticos já estão todos feitos, e estão feitos há muito tempo. Toda a gente sabe que falta investimento, falta emprego. Sem emprego não temos fixação de pessoas, e sem fixação de pessoas, obviamente, está condenado demograficamente a deixar de existir, porque se envelhecemos, se não há pessoal, se não há jovens, se não há população ativa, não teremos, obviamente, constituição de família. Se não há um emprego qualificado com uma remuneração digna, não há possibilidade de emancipação jovem, ou seja, acesso à habitação, construção de família, e obviamente, que o distrito está condenado ao despovoamento. Agora, aqui há algumas coisas que podem ser feitas, e é aí que nós iremos incidir, que é reivindicar e dar voz àquilo que é necessário. O que nós precisamos é de ação, vontade política que não tem existido nos últimos anos, falta de investimento público a sério, porque, tirando se calhar a autoestrada transmontana A4, o IC5 e o túnel do Marão aqui ao lado, não temos grandes investimentos no distrito desde o 25 de Abril, e aproveitando agora também para fazer uma desmistificação, a A4 e o C5 foram projetos de governo PSD, foram lançados por Pedro Santana Lopes, não foi um governo socialista que os fez, e o túnel do Marão foi possível graças a uma poupança conseguida por Pedro Passos Coelho, porque estávamos em plena bancarrota e não havia financiamento para a conclusão da obra, por isso é que ela esteve parada há tanto tempo e só depois foi permitida a sua concretização. Agora, aqui há efetivamente necessidade de agir e ter políticas públicas nacionais, de âmbito nacional, porque os autarcas não têm capacidade, por muito boa vontade que tenham e por muitas medidas que tentem lançar, são uma gota no oceano, não são suficientes para inverter uma balança que está tão desfavorecida para o interior há tanto tempo. É necessário um choque aqui de políticas públicas. E por isso é preciso vontade pública por parte do Governo que olhe para o interior efetivamente e diga assim, não, temos que tornar o interior um desígnio nacional, inverter esta concentração populacional que está no país e que não consegue aproveitar os recursos do país, porque temos 2/3 da população e 1/3 do território,
E é preciso alterar isto. Isto não é sustentável nem para o país, nem para o interior, porque o interior, neste caso, vai desaparecer. Não dá contributo nem para o PIB nacional, porque não tem população para aproveitar os recursos que tem, e estamos a ter problemas de concentração populacional no litoral, também tem o seu prejuízo. Há necessidade, aqui, a meu ver, também há um problema grave, que é o facto de termos várias estruturas governativas a fazer medidas avulso para o interior e que são desconexas umas das outras. Precisávamos aqui de uma organização em termos dessa estrutura. E talvez, à semelhança se calhar do que foi feito para o mar, que se criou um Ministério do Mar para poder olhar... Também criado o Ministério do Interior. Exatamente. Acho que está na altura do país olhar para o interior como um problema nacional e um desígnio nacional, e deixar de ter as várias temáticas do interior dispersas pelos vários ministérios, pelas várias secretarias de Estado, e juntar tudo e olhar assim para o interior, uma voz só, integrada, e com políticas que efetivamente sejam transversais e que possam ter algum impacto em inverter estes dilemas que nós temos aqui. Portanto, é defensor da criação do Ministério do Interior. Sim. Muito bem. Ainda a esse propósito, já que fala da questão do interior, e muito recentemente, na sexta-feira, até Mirandela foi palco de uma reunião do Conselho Consultivo da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, um plano de 164 medidas que o novo coordenador desta unidade acabou por referir que 60% delas já estão concluídas ou estão executadas no terreno. Enfim, não vamos estar aqui a escalculizar uma a uma se isso é verdade, se não, são declarações do próprio coordenador, mas qual é a vossa, enfim, tem seguido com certeza toda esta nota que foi criada pelo Governo no final de 2015, salvo erro. Acha de facto execuível? Tem havido muitas críticas em relação a esta quantidade de medidas, 164, um número assim um bocado esquisito, mas acha que plausível que isso possa ser execuível nos próximos anos ou não? Ou acha é no fundo aquilo que me está a acabar de dizer, que são medidas avulso e não são coordenadas? Em primeira instância, e voltando àquilo que referi há pouco, o interior está cheio de intenções, precisa de ações. Em primeiro lugar, acho que se virmos as 164 medidas que estão nessa proposta da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, o que constatamos é que muitas delas não têm um impacto, não vão de encontro aos problemas que o interior tem. Depois, uma taxa de execução próxima dos 60%, para além de ser parca a esta altura do mandato legislativo, a questão que eu faço é se alguém já sentiu alguma alteração com a aplicabilidade delas, porque eu não noto diferença nenhuma e julgo que a população também não sente, não há mais pessoas a virem para o interior, não há mais empresas a virem para o interior, não há mais emprego no interior, a habitação não é mais acessível para os jovens. Não vejo a taxa de natalidade a aumentar. Nenhuma das problemáticas está a ser respondida com estas medidas. Por isso, eu acho que de intenções está o interior cheio. Nós precisamos de ação e não é de ações destas, que isto é para inglês ver, como se costuma dizer. Precisamos de olhar para os problemas com seriedade e apresentar propostas reais que vão de encontro à resolução destes problemas. Houve em tempos uma proposta na Assembleia da República da criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, um estatuto semelhante à insularidade, ou seja, com alguma autonomia semelhante à região autónoma da Madeira dos Açores, e eu penso que o caminho passará também um bocadinho por aí. Porque precisamos tratar diferente o que é diferente. E o interior, neste momento, é de tal forma diferente que precisa, efetivamente, ser tratado de forma muito diferente do resto do país. Não podemos continuar a tratar Portugal como uma unidade única, igual em todo o território, porque não o é. Não é em termos de território, não é em termos de população, não é em termos de economia, em termos de infraestruturas, e não podemos continuar a governar como temos governado até aqui. Só, ainda pegando nesta situação, tem sido abordado agora ultimamente também por alguns atores políticos locais, ou pelo menos aflorada a questão da regionalização, que pode voltar à baila. Qual é a posição da JST sobre essa matéria? Acha que a regionalização poderia eventualmente ser mais incisiva nesta questão de ter uma descentralização mais ativa para o interior ou não? A regionalização a JST não tem uma posição definida relativamente à regionalização. Até porque a regionalização tem muito o que se lhe diga em termos de modelos de regionalização. Se for uma regionalização que nos ponha, juntamente com outros territórios, nomeadamente aquilo que se propunha no referendo, que era a região norte, eu sou contra.
porque a centralização que sofremos e o litoralismo que sofremos neste momento vai se perpetuar numa menor escala, porque em vez de ser para Lisboa e para o litoral como um todo, passará a ser para o Porto e para o litoral norte. Por isso, nessa situação, não sou manifestamente contra. Se for uma regionalização que junte territórios com as mesmas problemáticas e com o mesmo nível populacional, ou seja, com similaridades, em que sabemos que não vai haver ali um polo destabilizador ou concentrador depois de tudo o que é decidido, ou seja, um polo de poder ou um polo captador de financiamento comunitário, ou desvio, neste caso, é uma situação a colocar e posso considerar que resolveria alguns problemas. Neste momento, eu penso que, por si só, a regionalização não resolve nenhum dos problemas do interior. Muito bem, então para os próximos tempos, Paulo Afonso, já falamos aqui da questão do despovoamento, mas o que é que pretende ainda encetar ou, enfim, para os próximos anos, realizar, organizar para que, no fundo, haja então os vossos propósitos de marcar o futuro? Que outras áreas é que pensa manifestar também as vossas posições, abrir ao debate? Que penso que será esse o vosso propósito? Não? Sim. Neste momento já estamos a trabalhar em alguns assuntos, nomeadamente o acesso ao ensino. Em breve teremos novidades sobre esse assunto. Também está em fase de conclusão uma série de estudos e auscultações que estamos a realizar. O nosso principal foco para este mandato é a emancipação jovem. E com particularidade no distrito, obviamente, embora seja uma temática nacional. A emancipação jovem porque aquilo que os nossos jovens têm como problemas principais e preocupações é acesso ao ensino superior, tirar um curso, mas ter emprego. E não é um emprego de 600, 700 euros, como temos assistido. A nossa geração é a geração dos salários de 700 euros, que é manifestamente insuficiente para a emancipação. Porque logo põe limitações ao acesso à habitação, porque os valores de rendas e de aquisição de casa são incomportáveis com estes salários, e depois, não havendo acesso à habitação, não havendo um salário digno que permita a sustentabilidade financeira dos jovens, não há também a possibilidade da constituição de família. Por isso, eu diria que a emancipação jovem como grande temática, e depois o emprego, a habitação e a família como os três grandes pilares desta emancipação. Portanto, desenvolver ações nesse sentido, para que estamos a falar aqui de debates abertos à sociedade, fechados só na JST? Não. Essa é a minha pergunta. A nossa forma de... Há aqui também uma alteração na dinâmica da própria JST. Numa primeira instância haverá certamente um debate interno, que é aquilo que está a ocorrer neste momento, sobre estas temáticas, e a estruturação daquilo que será a nossa forma de esmiuçar estes problemas e de encontrar soluções. A nossa principal forma de olhar para estes problemas não é vitimizarmos-nos nem chorarmos que temos estes problemas. Acho que isso está mais do que feito. Já toda a gente se queixou destas problemáticas, já toda a gente disse que existiam, que é preciso encontrar soluções. E há soluções em alguns concelhos desse país fora, lá fora também, e o que temos que fazer é olhar para essas soluções que foram encontradas aqui e ali e ver de que forma é que se podem replicar aqui no nosso território. Com consciência, obviamente, da limitação que é a governação autárquica em termos de colocação de medidas para alterar o paradigma. Mas faremos chegar a quem de direito, nomeadamente ao elenco governativo, para que, naquilo que é a nossa competência e responsabilidade, façamos o nosso trabalho e, digamos, há aqui uma proposta, há aqui uma solução possível, apliquem-na se acharem execuível e se entenderem que é necessário. E todas estas reivindicações, a ligação com os deputados da região, Paulo, a JST vai ter isso também como prioridade, isto é, no fundo, uma voz que há no Parlamento para falar sobre a região, para fazer a reivindicação. Vocês falam até a determinada altura aqui que vocês vão ser um megafone, pelo menos foi o que eu li aqui na vossa moção, que o megafone dos problemas da juventude. Pode ser através dos deputados? Sim. Essa ligação é possível até com os dois deputados que existem no PSD nesta altura? A relação da JST distrital, em primeira instância, com a Assembleia da República, será através dos nossos deputados na Assembleia da República, e essa sim será uma das vias para essa reivindicação, para dar voz também aos jovens. Diretamente com os coordenadores do partido
partido na Assembleia da República, das várias temáticas, consoante elas se enquadrem, e com os próprios ministérios e governo, porque, apesar de sermos de cores distintas, não vejo qualquer problema em haver um diálogo e uma comunicação para a resolução de problemas que são transversais à população, e aqui não os partidos servem para resolver problemas das pessoas e para encontrar soluções. E a nossa postura é essa, e é isso que nós pretendemos, independentemente do governo ser socialista ou não. O que nós pretendemos é contribuir para a resolução dos problemas que se encontram na região. Um dos vossos pilares também nesta moção é a formação. Portanto, vocês Sim. vão continuar a apostar na formação dos jovens. Que tipo de formação é esta que estamos a falar? A formação para nós é um ADN da JST, porque entendemos que só se pode fazer política de forma consciente, com conhecimento. E é necessário, antes de discutir os problemas, informarmos-nos sobre eles, e por isso a formação vai continuar, como no primeiro mandato, a ser uma constante. Temos vários tipos de formação. Há a formação mais interna, que é relativamente a aspectos organizacionais da estrutura e de funcionamento, e depois há uma série de formações com convidados, que no último mandato tivemos um vice-presidente da Juventude Popular Europeia connosco, tivemos os nossos deputados da região também estiveram connosco para falar sobre segurança social, tivemos connosco também o presidente da Câmara do Fundão, para nos demonstrar como é que ele inverteu a questão do investimento no seu concelho e conseguiu captar empresas e tornar aquilo um polo tecnológico. Também a questão da promoção da cereja. E será um pouco disto que iremos continuar também a fazer, trazendo pessoas com competências comprovadas, especialistas em determinadas temáticas, e serão sempre eventos abertos também à sociedade, e teremos todo o gosto, quem quiser participar, que esteja presente, venha aprender alguma coisa também e dar o seu contributo e a sua visão. Falamos há pouco da Assembleia da República, falemos agora também dos órgãos autárquicos do distrito, isto é, temos assembleias municipais, temos juntas de freguesia, assembleias de freguesia, enfim, também tem representatividade com certeza em vários desses órgãos. Há aqui também alguma ligação intrínseca com os elementos que vocês têm eleitos nos diversos concelhos, nos vários órgãos autárquicos? Sim. Há aqui uma concertação de reivindicações que possam eventualmente apresentar também nesses órgãos? Sim. Há sempre uma ligação. As temáticas que abordamos têm sempre um ou outro foco concelhio, porque surgem de algum lado, ou são transversais ao distrito, e sendo transversais aos distritos colocam-se a todos os concelhos, ou tem um ou outro concelho onde é mais notória e é derivada daí a nossa intervenção. Obviamente que os nossos protagonistas políticos, sejam da juventude ou não, são um elo de ligação primordial para também serem mais uma voz a ajudar na resolução desse problema e reivindicativa. Dizer também que, aproveitar para dizer que nestas eleições autárquicas, apesar do resultado a nível distrital, foi aquela em que houve mais jovens a integrar listas do PSD no distrito e também mais jovens a serem eleitos para o desempenho de funções autárquicas neste mandato. Por falar em eleições, as autárquicas só são em 2021, de qualquer forma prepara-se o terreno, com certeza, com algum tempo, mas os próximos desafios são as europeias e as legislativas. Para esse processo, que é em 2019, o que é que a JST também, no fundo, vai pretender? O que trabalho é que está a fazer nesse sentido para também ter aqui uma intervenção direta nessas eleições? Sim, o papel da JST para as europeias e para as legislativas é de apoiar o PSD para que renovemos a vitória nas legislativas, conseguida em 2015. Aliás, que no distrito foi uma vitória em todos os concelhos. Reforçar essa vitória, com a preocupação de que não basta agora ganhar as eleições, é preciso ganhar também a Assembleia da República, e o desafio é formar governo, não é ganhar as eleições. Em relação às europeias, a nossa motivação é vencê-las e aproveitar o momento das europeias também para sensibilizar a população relativamente à importância da União Europeia. São as eleições que têm maior taxa de abstenção, e isso é preocupante, porque Portugal está desde 86 na União Europeia. Muito do seu desenvolvimento tem sido graças à União Europeia, e há um alinhamento da sociedade em relação à Europa e às questões europeias. Muito também por culpa dos nossos protagonistas políticos, porque nacionalizam as vitórias e o que é de bom e europeizam o que é de mau e as desgraças. Se bem que hoje em dia nada se faz sem fundos comunitários, e também muito do que temos é dado como adquirido, apesar de serem grandes vantagens por estarmos na União Europeia. Falamos do Erasmus, falamos da possibilidade de viajarmos por 28 países
e mais até neste caso sem passaporte, podemos trabalhar no estrangeiro com todas as seguranças, a segurança em termos de seguro de saúde europeu, o fim do roaming que foi recentemente também, que são coisas que as pessoas não associam muito se calhar à União Europeia, mas que são vitórias da União Europeia e se calhar aquilo que vocês vão terem um papel ativo nessa matéria, sim, tentar sensibilizar as pessoas sim, para a importância das eleições europeias, é isso? A importância das eleições europeias e a importância do projeto europeu, porque acho que não há muito essa divulgação e essa consciência por parte da população, e acho que era importante, e eu como europeísta convicto acho que é importante e é uma oportunidade de ouro, quer para os protagonistas políticos candidatos, quer para nós que estamos a apoiar e a lutar por uma vitória nas eleições europeias, voltar a eleger o nosso Presidente da Comissão Europeia, ou seja, que seja resultante do Partido Popular Europeu, voltar a ter a maioria, nem que seja relativa, no Parlamento Europeu, por parte do PPE. Acho que mais importante do que isso também é aproveitarmos o momento das eleições europeias para discutir a Europa e para informar as pessoas sobre a Europa, que é uma coisa que não se tem feito. Aliás, em 2014, nas últimas eleições europeias, aquilo que se discutiu durante o período eleitoral foram questões nacionais. As questões europeias fazem sempre um bocado ao período de campanha e mesmo em termos nacionais, em termos de comunicação, não é uma coisa que seja muito veiculada. Vai marcar posição JST do Distrito de Bragança relativamente a essas duas eleições? Isto é, quando eu digo marcar posição é se vão, entre aspas, reivindicar uma posição mais firme nas listas, por exemplo, a apresentar ou não? Como lhe disse há bocado, não nos pautamos por lugares nem por cotas para a juventude, mas por mérito. Se em termos de mérito os jovens, houver jovens que têm esse mérito para integrar as listas, obviamente que defenderemos a integração desses jovens nas listas. Agora, nem à partida nem a posteriori vamos estar a fazer qualquer tipo de reivindicação ou exigências de lugares para a juventude. Não fazemos isso. Até lá, já se conhece, portanto, as últimas eleições ditaram isso mesmo. Rui Rio é agora o líder do PSD. Qual é que acha que pode ser, então, o futuro sob a liderança de Rui Rio, tendo em conta que o próprio Paulo também não apoiava nas eleições Rui Rio, mas sim Pedro Santana Lopes. De qualquer forma, como é natural, depois das eleições, todos no mesmo sentido. Mas acha que esta é a melhor solução para o PSD ou não? É uma solução diferente. É um PSD diferente e que eu espero que tinha todo o sucesso, obviamente. Agora, o que se espera deste partido é que se constitua como uma alternativa à frente esquerda, que é aquilo que o PSD neste momento precisa e que, infelizmente, depois daquela situação, daquela alteração à tradição que estava instalada com a formação do governo da frente esquerda, o PSD ficou um bocado dificultado em fazer oposição. E, efetivamente, há a reconhecer que o PSD ficou um bocado passivo e sem a capacidade de fazer oposição a este governo. Espero agora que com o Rui Rio a Presidente e com esta renovação da estrutura partidária que efetivamente se consiga alterar o discurso e fazer oposição, até porque também deixa de ser possível o discurso de culpabilização constante do último executivo, até porque os protagonistas mudaram. Os protagonistas do PSD agora não são governantes do governo de Passos Coelho e por isso acho que é um virar do momento em que há uma mudança que é para o PSD, que é para o discurso nacional em termos políticos. E o que se espera de Rui Rio é isso mesmo, é que faça oposição e consiga ganhar as eleições europeias e legislativas e que isso será um bom indicador também para as autárquicas. O PSD neste momento está, se calhar, em termos eleitorais, no pior período de sempre e pior do que isto é impossível. Nem é expectável. Portanto, agora há que retomar novamente as linhas orientadoras do partido e tentar reerguê-lo novamente, já que, no fundo, é o que quis fazer aqui na JST, certo? Exatamente. Abrir à sociedade, acima de tudo, e voltar a ser uma voz credível, alternativa e que as pessoas reconheçam e confiem para construir Portugal para a frente e lhe deem essa possibilidade nas legislativas. Paulo Afonso, vamos às últimas notas que têm a ver também com a atualidade, bem fresquinhas, têm a ver com a vossa contestação ao Presidente, aliás, ao Primeiro-Ministro António Costa, na recente visita, dia 16 de fevereiro, em Bragança. Já aqui avançamos na Terra Quente e na cadeia regional.
das vossas críticas em relação ao que eventualmente terá sido dito por António Costa, e eventualmente porque veio o JS agora dizer que não foi bem assim e que isto tem a ver apenas com um tweet nas redes sociais, no que diz respeito à investigação que não é exclusiva às cidades. Enfim, vocês continuam a manter a vossa... Sim, nós mantemos a nossa posição. Não é mentira, como diz o líder da JS. Sim, é assim. A JST, relativamente à posição que tomou, mantém, porque independentemente de ser o Primeiro-Ministro ou ser outro protagonista político qualquer, não aceitamos este tipo de declarações em relação a Trás-os-Montes e aos transmontanos. Não é próprio de um Primeiro-Ministro dizer a uma região e à sua população que o seu desenvolvimento terá que vir de outro país, quando ele é o principal responsável a nível nacional para que isso aconteça. E aqui, voltando às problemáticas do interior, mais do que ninguém, o Primeiro-Ministro e o seu Governo têm responsabilidade e têm que dizer como é que vamos nos desenvolver. Não é mandando-nos olhar para a Espanha, nem para a população que está em Espanha. É olhando para o nosso território, para a nossa população e o Governo a dizer-nos é por aqui o caminho. Obviamente que Espanha pode ser um aliado importante no nosso desenvolvimento, mas não deve ser ele o único ou o principal motor desse desenvolvimento, até porque não temos infraestruturas para usar essa possibilidade. E aqui é uma falha também dos vários governos, porque Portugal está na União Europeia há 32 anos e continua de costas voltadas para a Europa. Tudo bem que desde os descobrimentos e pela nossa questão ultramarina tínhamos olhado mais para o mar e localizado mais ao litoral e até pelas questões bélicas estar de costas voltadas para a Espanha, mas estamos na Europa desde 86, Portugal europeu há 32 anos e continuamos desligados da Europa. Isto não, é muito bonito dizer. Podemos tirar proveito da nossa proximidade europeia, sendo o distrito mais próximo da Europa, da nossa centralidade ibérica, mas não temos infraestruturas, nem ferrovia, nem autoestrada, nem outro tipo de conexões. Lá está, voltamos à questão do palavreado e das intenções. As coisas não são consumíveis assim. Mas acha, portanto, e agora respondendo à resposta, se se pode dizer, passa a redundância, não é aqui uma questão de interpretação? Não é uma questão de interpretação, porque aquilo que António Costa quis dizer claramente foi que a nossa possibilidade de futuro está do outro lado da fronteira e não está aqui. Nós temos de ser capazes de encontrar desenvolvimento e potencial de futuro na nossa região e com a nossa população. Não vamos estar dependentes de Espanha, nem daquilo que os espanhóis entendem fazer ou desenvolver para esperar que nos caia algo no regaço e consigamos sair destas problemáticas todas que enfrentamos no distrito. Não considero isso, não aceito e censuro totalmente. E relativamente à posição da JS, é uma tentativa de afirmação política por parte de um líder recém-eleito, um bocadinho à boleia da JST, por isso também não merece muito mais comentários. Agora mantemos a nossa postura e não aceitamos, vindo de quem venha, este tipo de discursos relativamente a Trás-os-Montes e aos transmontanos. Só para fechar este dossiê, foi também dito pelo líder da JS que, lembrando que alguns que foram os governos do PS que avançaram com determinadas obras e que, no fundo, quando foi da governação de Pedro Passos Coelho, que retirou vários serviços, não se ouviu a JST. Acha que foi assim ou não? Pronto, em primeiro lugar, eu não estava eleito nessa altura, por isso essa questão não terá que ser colocada a mim. Em relação aí, acho que é preciso fazer, se calhar, um estudo mais cuidado dos dossiês. Mais uma vez, a autoestrada Transmontana, A4 e C5 foram obras do PSD. Foram lançadas por Pedro Santana Lopes no seu curto governo. O túnel do Marão, se bem nos lembramos, foi uma obra lançada, que esteve interrompida durante a bancarrota e que foi possível concluir, depois daquele atraso todo, após uma poupança conseguida por Pedro Passos Coelho, que de outra forma não teríamos o túnel do Marão hoje ainda a funcionar. Relativamente a ações governativas e empurrar juventudes e etc., acho que é muito mais nefasto um governo que põe um país em bancarrota e que obriga a um plano de assistência financeira e uma série de medidas que condicionam gravemente o país, nomeadamente a perda de salarial, a perda de emprego, a fecha de empresas, e que obriga, obviamente, a juventude a não ter possibilidade de emancipação, do que aquilo que o Pedro Passos Coelho fez, que foi tirar o país da bancarrota e dar oportunidade de futuro a todo hoje, e que ainda hoje estamos a colher frutos do seu trabalho. Paulo, uma das últimas questões tem a ver com outro movimento que está agora a ter outro tipo também de dinâmica, que é as mulheres social-democratas, que já existem núcleos, praticamente, penso que até em todos os concelhos do distrito de Bragança.
Acha bom o aparecimento deste tipo de, não vou chamar movimentos, mas dentro do próprio PSD, haver aqui a abertura de outro tipo de pensamentos e de abertura também relativamente ao que me disse, de que o PSD era necessário abrir um pouco mais, abrir-se um pouco mais à sociedade? Estes núcleos que foram agora criados, acha que vão nesse sentido? Sim, penso que sim. Já tem a ver com bons olhos a criação. Acho que a sensibilização da sociedade e do próprio partido para o papel da mulher na política é sempre relevante. Eu não sou um defensor de cotas, sejam elas de que tipo forem, por isso, se for por esse sentido, não defendo. Agora, no sentido de que dar maior visibilidade à mulher na política e de sensibilizar para aquilo que elas podem dar e dar-lhes um palco maior em termos de política, porque, se sejamos sinceros, a política é muito masculina em Portugal, penso que é positivo e que é todo de saudar. Além disso, estas estruturas têm uma vantagem que é, para além de conseguirem abrir-se à sociedade, como estava a dizer, e agregar mais mulheres, dar uma visão também diferente a próprios assuntos e à própria forma de fazer política, que é o lado feminista, que também é importante termos esse contrapeso e medida nas nossas estruturas. Obviamente temos a lei da paridade, que já obriga a algumas inclusões, mas penso que o surgimento destes núcleos seremos capazes também de conhecer mais mulheres com capacidade e com mérito para integrar as listas, e a questão da lei da paridade passará para um segundo plano, porque vendo bem depois por questões de mérito e capacidade, encontraremos mais facilmente mulheres com capacidade e com mérito para integrar essas listas, para dar o seu contributo ao partido, ao país, às autarquias, do que teríamos, se calhar, até aqui. Por isso, nesse sentido, acho que é todo positivo a formação de mulheres social-democratas. Finalmente, o que é que poderá levar a dizer que teve um balanço positivo quando chegar ao fim do mandato e tiver que fazer a análise daquilo que cumpriu? O que é que acha que o vai satisfazer, tendo em conta aquilo que se propõe fazer nos próximos 2 anos? Acima de tudo, olhar para trás e ver que tentei, ou consegui, pelo menos dentro do possível, dar resposta aos anseios da juventude no distrito e às problemáticas do distrito, ou seja, naquilo que é a capacidade da JST distrital, em termos de atuação, termos feito tudo que estava ao nosso alcance para tentar resolver ou contribuir para a resolução dessas problemáticas e, acima de tudo, dar voz a essas situações. Eu normalmente faço uma coisa, fiz com o outro mandato e farei certamente também no término deste, que temos uma moção. Foi aquilo que eu me propus fazer para este mandato. Como fiz no anterior, farei neste, no final, pegarei nessa moção e verificar aquilo que conseguiu. Exatamente. Ponto final nesta entrevista no Discurso Direto. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Foi a entrevista a Paulo Afonso, líder da Distrital da JST de Bragança.